Uma coisa que todos nós temos em comum é a quantidade de horas disponíveis em um dia. Todos os dias temos 24 horas para acomodar uma série de atividades da melhor forma possível. Vendo assim, até parece que 24 horas é muita coisa, mas quando adicionamos compromissos, trabalhos, vida familiar, saúde, estudos, tudo isso faz com que o tempo se torne pouco tempo, né? E por vezes pouco produtivo. Se você sente que está sempre correndo atrás do tempo, tentando fazer tudo e mais um pouco sem nunca vencer o relógio, saiba que você não está sozinho. Mas existe algo que pode te ajudar a se livrar desse sentimento e dessa situação, que é fazer a gestão correta do seu tempo. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre gestão do tempo, como monitorar as horas trabalhadas, como controlar esse tempo para otimizar a nossa produtividade. Para assistir esse vídeo e os próximos vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever aqui e ativar todas as notificações. Assim você sempre será avisado quando um novo conteúdo entrar aqui no canal para se manter atualizado com dicas práticas sobre gestão. Então, hora de falar sobre tempo. Um dos principais indicadores para saber se você está no caminho certo em uma empresa, em um projeto ou mesmo em uma equipe é saber como você dedica e como você usa o seu tempo. Quantas horas você dedica para treinar a sua equipe? Quantas horas você dedica para planejar? Quantas horas você dedica para organizar processos? Se a sua realidade é que você nem tem tempo para essas coisas, então para tudo e vamos ver para onde está indo o seu tempo hoje. Controlar como usamos o nosso tempo é crucial por 4 motivos. 1, para ter clareza do que a gente está fazendo e do que a gente deveria estar fazendo. Segundo, por questões financeiras. Por exemplo, saber quanto tempo leva para fazer uma atividade versus quanto custa o valor da minha hora e a viabilidade de delegar e terceirizar uma tarefa. Terceiro, para estabelecer rotinas de atividades agrupadas em lote para otimizar o tempo. Por exemplo, se você verifica o e-mail várias vezes ao dia, seria mais interessante criar um lote de tempo para isso 2 vezes por dia, para não ser uma distração no seu dia a dia. Outro exemplo, pagar e agendar boletos 1 vez por semana, ao invés de fazer todos os dias. Mas você só saberá quais são essas rotinas de atividades que podem ser transformadas em lotes se você souber o que você está fazendo com o seu tempo, se você tiver um controle sobre como você usa o seu tempo. E quarto, para ter clareza de atividades que a gente faz, mas que poderiam ter sido delegadas. Antes de eu mostrar para você uma planilha de como fazer esse controle, é importante deixar claro que você não deve fazer ao controlar o seu tempo. Você não precisa fazer o controle de duração de tempo de qualquer tipo de atividade. Exemplo, você não precisa anotar que demorou 2 minutos para delegar uma atividade. Você pode até anotar na sua caixa de entrada que você tem que fazer isso e tudo mais, né, na sua lista de atividades. Você pode fazer, marcar como feito, mas você não precisa anotar quantos minutinhos levou para fazer isso. Isso seria microgerenciar. O que importa é tomar nota de todas as atividades mais importantes que demandam muito do seu tempo. Por mais que você faça muitas coisas pequenas e não anote o tempo que cada uma delas leva, será muito claro no final do dia, por exemplo, a lacuna de tempo entre as atividades que você registrou o horário. Por exemplo, se você anotou que ficou em reunião das 8 às 9 da manhã, depois da reunião surgiu um monte de pequenas coisas imprevistas para resolver, né? Aí lá nas anotações de controle de horas, depois vai aparecer que você começou um relatório às 11 e terminou meio-dia. Fica claro para você que essa lacuna de 2 horas, das 9 às 11, você ficou no meio de um turbilhão de pequenas coisas. E a intenção é ver exatamente isso, não quanto tempo demorou cada coisinha, né? O que importa, nesse caso, é refletir como melhorar isso. Seja bloqueando canais de comunicação, revendo o tipo de imprevisto e melhorar o processo para que ele não aconteça novamente, ou para que a sua própria equipe consiga resolver sozinha, sem ter que falar com você. Por falar em delegar tarefas, no treinamento Gestão Organizada do método MRPP, esse tema também marca presença. Afinal, muitas vezes um gestor consegue ser muito mais produtivo ou ter melhores resultados ao delegar, da maneira correta, algumas atividades. E nos encontros ao vivo, que acontecem 2 vezes por semana lá dentro do treinamento, eu consigo ajudar os alunos também nessa gestão do que vale ou não a pena delegar. Para conhecer o treinamento e mudar a forma como você faz gestão, é só clicar no link da descrição. Outro ponto importante, você nunca vai gerenciar o seu tempo. Você vai gerenciar as suas escolhas do que você vai fazer com o seu tempo. Ou seja, suas escolhas só serão bem feitas se você tiver clareza das suas prioridades, que você vai saber se essas demandas estiverem realmente organizadas e sob controle. Aí fica muito mais fácil dizer não para as coisas urgentes e os imprevistos que vão surgindo no seu dia a dia, mas não são assim tão importantes. Outra coisa que você não deve fazer normalmente acontece que as pessoas não usam a agenda do jeito certo, né? E esse é o principal erro, e para saber qual que é o jeito certo de usar a agenda, é só ver um vídeo que está aqui no canal de como que eu organizo a minha agenda, tá bom? Outro ponto, não é recomendado que você pare
o cronômetro quando você precisa atender um telefonema, ou responder uma mensagem, ou ir até o banheiro. A não ser que essa interrupção, quando você está lá tomando nota do controle de horas, ultrapasse 20 minutos, que é um tempo relevante que vai impactar diretamente na gestão do tempo. Uma interrupção que leva 20 minutos ou mais é porque algum problema aconteceu e, se é um problema, indica que algum processo precisa ser revisto para que esse problema ou não aconteça mais, ou aconteça menos, ou você consiga delegar para alguém resolver. Então, agora eu quero mostrar para vocês como que é essa planilha que eu uso no dia a dia para fazer o controle de quanto tempo eu gasto para cada projeto, né? E também por tipo de atividade. Às vezes não está atrelada especificamente a um projeto, tá? Essa planilha, depois eu vou deixar disponível para download aqui para vocês. Mas vocês não precisam usar ela em específico. Existem sites na internet que fazem esse tipo de controle, que às vezes pode ser mais prático no seu dia a dia ou até para a sua equipe, né? Normalmente são pagos, dependendo da quantidade de usuários que tem lá, mas também são ferramentas ótimas e a lógica de funcionamento é a mesma. Eu fiz uma planilha porque eu acho que foi mais fácil para mim e ela tá funcionando bem legal. Mas vamos lá. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, primeiro, essa aba de listas, que a gente lista aqui quais são os tipos de tarefas que a gente normalmente faz, que são as mais importantes, relevantes, chaves e tal. Quais são os projetos, né? Então, pode ser o tempo que eu gasto para um produto, para um cliente, ou para, se não tem um projeto específico, eu coloco o nome da empresa, porque não dá para atribuir especificamente a um projeto. E aqui a descrição, se você quiser especificar melhor alguma coisa aqui em relação ao que você escreveu. Por exemplo, você pode colocar aqui o SKU de um produto, né? A sigla de um produto. E aqui você coloca o nome do produto para depois saber o que você fez, tá bom? Então, você define aqui as suas categorias. Aí aqui na entrada é o que você vai ter dentro da sua rotina diária gerencial. Inclusive, o último vídeo foi sobre 12 rotinas gerenciais e essa é uma das rotinas que eu falei lá. Se você não assistiu, assiste lá. Então, aqui você vai colocar a data. Então, por exemplo, dia 12/4/2021. Vou colocar a data retroativa porque essa planilha aqui está preenchida 2021 em diante, tá? Mas só para fins de exemplo. Qual foi a tarefa que eu fiz? Então, vou escolher aqui, ó. Aparece todos lá que eu coloquei na categoria. Então, reunião com cliente. Qual o projeto? Cliente X. Que horas que eu comecei? Foi às 9 horas, foi até às 10h30. Então, aqui já calcula exatamente 1h30. Aqui é a descrição. Se eu quiser, não é obrigatório escrever, eu falo sobre o que foi a reunião ou qualquer coisa do tipo, mas não é obrigada a preencher essa coluna. Então, aqui a gente vai ver, né? Então, em abril eu gastei nesse tipo de tarefa para esse projeto 1h30. Então, aqui a gente vai ter um relatório das tarefas, ó. Então, reunião com cliente em abril, 1h30. Aqui a gente tem um relatório por projeto. Então, cliente X em abril, 1h30. E também tem um relatório detalhado, que eu posso escolher um projeto, cliente X, e saber dentro desse projeto quais foram as horas que eu gastei. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui dia 15 de abril, vou pôr a mesma opção para vocês verem, ó, cliente X, das 10 às 10h45. Ó, então, aqui no relatório de tarefas vai aumentar aqui, ó. Opa. Ah, tá, coloquei 2022, 2021, gente. Pronto. Então, ó, aqui já apareceu que eu gastei 2h15 com esse tipo de tarefa. Nesse relatório é por tarefa, então para todos os projetos. Se eu colocar mudar o cliente aqui, não vai fazer diferença. Se eu colocar cliente Y, ó, vai dar aqui 2 horas, continua 2h15. E aqui, ó, cliente X, cliente Y, ó, quanto eu gastei com cada um. E aqui também, de acordo com o projeto que eu selecionar. Então, pessoal, é muito simples fazer o controle, você tem que preencher isso aqui todos os dias, né? Tem gente que gosta de preencher essa planilha, deixar ela aberta e ir preenchendo conforme faz. Eu gosto de anotar no meu caderno que eu uso diariamente e no final do dia eu só passo a limpo aqui dentro, né, conforme eu anotei no meu caderno, porque eu acho mais prático de anotar no dia a dia. Mas não tem diferença. Veja o que funciona melhor para você. E também, você pode ser criativo nessa planilha. Você pode criar outras categorias. Por exemplo, coisas que eu gostaria de fazer, né? Você pode criar lá mais uma coluna, enfim, para depois você ter uma relação do tipo, as coisas que eu gostaria de fazer são as que eu estou realmente fazendo. Você pode criar uma categoria de coisas que eu preciso fazer, coisas que foram imprevistos, para você ter um indicador de como é que você está tendo seu tempo em relação a esse tipo de categoria. Eu não faço porque eu não sinto necessidade, mas eu vejo que é uma coisa bem legal para a pessoa que quer ter esse tipo de indicador e quer ver isso de forma mais objetiva. Porém, o que faz tudo isso funcionar, gente, é você adicionar na sua lista de rotinas diárias, preencher esse controle de horas, né? Então, como eu falei, eu faço isso no final do dia porque eu acho mais prático, mas pode ser no começo do dia, não tem um jeito certo ou errado. Então, com esse controle de como você
usa e gerencia o seu tempo, você consegue atingir 2 níveis importantes de gestão de tempo. Você consegue entender que tempo não é o seu recurso mais precioso. Afinal, todo mundo tem tempo. Se todo mundo tem, não é um recurso escasso, precioso. Mas nem todos temos a capacidade de fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas é o seu recurso mais precioso. E para isso você precisa de clareza. Através do controle do seu tempo, você vai ter muito mais consciência das escolhas que você faz ao longo do dia e naturalmente você vai deixar de falar eu não tenho tempo e vai substituir por esta não é a minha prioridade. E é muito libertador e tranquilizador quando a gente chega nesse nível de gestão de tempo, porque a gente está fazendo escolhas de forma consciente. E agora que você viu todo esse conteúdo sobre gestão do tempo, tenho certeza que você já sabe quais são os pontos que precisa ajustar na sua rotina. Além disso, no meu LinkedIn, no meu Instagram, eu compartilho sempre o meu dia a dia, mostro como eu mesmo faço gestão de horas, os projetos, os links para você me acompanhar no Instagram e no LinkedIn estão aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a aproveitar suas horas com mais eficiência. Assim, ao invés de viver com a sensação de fugir do relógio, você vai ter a disposição para fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Boa gestão para você e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!